meus lindinhos, minhas lindinhas. Começar a semana 3 com uma coisa que a gente já falou e vamos refazer. Bom, essa semana é a semana 3 e 4, né? Como tá assim, tudo aglutinado, 1 e 2, 3 e 4, eu tô tendo que fazer uma separação, eu vou falar toda a matéria hoje, tá? E nós faremos um exercício essa semana e o outro exercício semana que vem, tá? Beleza? Depois eu explico direitinho. O que nós vamos falar hoje? Sobre a resistência, tá? Aqui, ó, resistência elétrica. Então, semana 3 e 4 é basicamente sobre a resistência elétrica. Só que aí você vai ver o envolvimento que tem em cima de um circuito elétrico, né? Você vai ver todos os dados, amperímetro, voltímetro, tudo. Ah, mas a senhora já falou que resistência é a mesma coisa que resistor, sim. Só que a gente usa esse termo de resistência elétrica também em fios elétricos, né? Por quê? Porque não são eles que vão conduzir a corrente elétrica. Então, eles vão estar também segurando, né? Gastando aquela energia que a corrente elétrica está conduzindo. Esse tipo de resistência depende do material que é feito o fio elétrico, tá? O tipo de material, depende do comprimento do condutor elétrico, do fio elétrico, e da largura, a espessura do fio elétrico, né? Que seria o condutor. Condutor que conduz. Resistência, resiste a passagem da corrente elétrica. Quem vai resistir mais à passagem da corrente elétrica? Vamos pensar, um fio grosso ou um fio fino? Qual que é a sua preferência para fazer a instalação elétrica dentro da sua casa? Você vai fazer com fiação grossa ou fiação fina? É lógico que você vai ter que, se puder, né? Ou é a opção, né? Pelo mais grosso. É mais caro? Bem mais caro, né, gente? É cobre. Se é cobre, cobre é caro. Vai gastar mais, mas você vai ter uma economia de energia elétrica e uma proteção. Porque se a resistência, no caso, ela é menor, ela deixa facilitar. Por que, dona, que ela é menor? A área, quando é grande, a resistência é menor. A corrente elétrica passa com mais facilidade. E a área, quando é fino, né? Uma extensão elétrica fina, já teve casos de aluno arrebentar, estourar a extensão elétrica, que pegou a extensão elétrica fina e foi pôr um aparelho que precisa, né, de uma amperagem maior, precisava de uma extensão mais grossa, colocou, estourou, pegou fogo na extensão elétrica. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Então vamos ver o que é resistência elétrica. É uma grandeza. Você vai conhecer pela letra R maiúscula, tá? Você imagina um fio, um condutor. Aqui dentro vai estar passando a corrente elétrica. Aqui dentro, ó, é a área de secção transversal. Quer dizer, é a grossura, a espessura, tá? Vou até colocar aqui, ó, espessura. Espessura. A gente vê em metro quadrado, tá? Aqui, ó, é o L. L significa o quê? Comprimento. Comprimento do fio condutor. E é dado em metro. E o material? Qual material que você vai colocar aqui? Que tipo de material? Esse material, ó, ele é simbolizado pela letra grega Rho, tá? Significa o quê? Resistividade. Resistividade do material. Certinho? Beleza, né? Bom, e como que a gente vai calcular, então, a resistência elétrica de um fio condutor? Ó, a resistência elétrica de um fio condutor é a resistividade, Rho, vezes o comprimento do condutor dividido pela área, espessura. Lembra que a titia falou que eu decorei assim, ó? R, ó, Rho, lá, ó, Rho, lá, tá? Bom, e outra coisa que você precisa saber, a resistência ela é calculada assim, e de acordo com a primeira lei de Ohm, a resistência também, lembra que a gente falava assim, ó, você ri? Separa a resistência aqui. Então, a resistência, ela é dada pela voltagem, ou DDP, dividido pela corrente elétrica. E lembrando que a resistência, a unidade dela de medida é Ohm. Que é essa letra grega que a gente chama de ômega, tá? Ômega. Só isso. Vamos fazer as atividades? Fechou? Simples, né? Vamos tirar isso de letra. Terminar essa semana 3 e a semana 4.
Bora lá.